Olá, na continuação então do curso, vamos utilizar agora a função import data. A import range, você viu que ela traz uma range de células ou uma única célula de uma outra planilha para dentro da sua página. No caso da função import data, ela faz diferente. Ela importa arquivos do padrão CSV diretamente de um site para a sua planilha. Um arquivo CSV, né, é Common Separated Values, seria alguma coisa referente a arquivos ou campos separados com vírgula. Quando você gera um arquivo CSV, normalmente a divisão entre duas colunas, né, quando você converte uma planilha para um arquivo CSV, ele pega a coluna e entre a junção dos dois dados ele coloca uma vírgula. Em algumas situações, né, lá nos Estados Unidos é a vírgula, e aqui no Brasil muitas vezes a gente vai encontrar o ponto e vírgula como diferencial. Para que você possa importar esses arquivos, você pode então fazer a importação diretamente para dentro da sua planilha. Eu até deixei um exemplo para que vocês pudessem ver a respeito desse site da Amazon, né? É a Amazon, e aí ele traz aqui um arquivo CSV das transações de Sacramento, acho que é uma cidade lá fora. Como é que eu faço para importar os dados? Antes de começarmos, nós vamos copiar todo esse link e observe que o link que você tem que copiar, ele já tem que direcionar para o arquivo CSV. Se você direcionar para uma subpágina e nessa subpágina você tem que clicar num botão para baixar o arquivo, então você tem que pegar o código do botão. Eu vou mostrar como você vai fazer isso. Se você chegar então aqui na sua planilha e digitar igual import data, abrir parênteses, ao abrir aspas, você pode então colar o seu link, fechar aspas e está pronto. Basicamente é só isso que você precisa para que a função import data funcione. Quando você pressionar na tecla Enter, observe que ele vai carregar, ele está lendo os dados, basicamente ele está importando esse arquivo CSV, e assim que ele termina a importação, olha só, ele já traz esse arquivo distribuído para você em colunas. Isso porque ele utiliza a vírgula como separador decimal. Se nós formos até o final, veja que ele importou 993 linhas do meu arquivo CSV, todas prontas para que eu possa trabalhar já com a minha planilha. Se eu pedir para ajustar aqui a coluna, você vai ver então que os dados já estão prontinhos e prontos para serem trabalhados. Um detalhe que não vai dar certo se você tentar, eu particularmente, até essa versão, esse momento da gravação ainda não deu certo, é buscar os dados de um arquivo CSV gravado diretamente no seu Drive. Quando você tem um arquivo aqui no seu Drive, o que eu preciso é do link de acesso a esse documento. Se nós clicarmos com o botão direito, eu não consigo buscar, não tem aquele botão copiar link. Então eu preciso clicar aqui para ativar o compartilhamento ou compartilhar o link lá em cima e copiar essa informação. Quando eu copio esses dados, teoricamente a função import data ela deveria reconhecer esse arquivo CSV. Mas se nós utilizarmos aqui a função, veja só, import data, abrir aspas, colar o endereço e fechar, você vai ver que a extensão CSV não é aberta. Quando você der um Enter, ele vai fazer a leitura e observe. Ele está ainda analisando os dados. Note que a informação não veio, porque ele tentou traduzir, ele tentou trazer a codificação que gera esse documento, a minha página da web, e só trouxe caracteres inteligíveis. Nós não conseguimos utilizar esses dados. Existe aí uma função que eu vou explicar depois, que chama-se import HTML, para importar dados. Mas esta aqui, basicamente, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Deixa eu pedir aqui para o Explorar me dar alguma ajuda. É formatação de gráfico, então não vai dar certo. Então ele já, na próxima eu tento fazer isso de novo. O que eu posso fazer? Existem portais brasileiros que fornecem os seus arquivos, os seus conteúdos em CSV diretamente na internet. O portal Transparência Brasil, ele oferece muito material para que você possa consultar. Só que eu andei baixando e todos eles vêm zipados. Então se eu entrar aqui em exibir todos, você vai ver nos meus downloads vários arquivos que eu baixei do tipo CSV para testar, só que todos eles no portal do governo vêm com a extensão zip. Com a extensão zip não vai dar certo, ele não vai conseguir descompactar o arquivo, se bem que eu nem tentei, em todo caso eu tento já já. O que você pode fazer é procurar então outros domínios ou outros portais, como eu encontrei aqui, domínios.gov.br, e dentro desse domínios.gov.br eu achei aqui os dados e recursos desses domínios, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Quando você entra aqui, você pode fazer o download do CSV, né, do arquivo CSV, só que observe que eu tenho um botão explorar.
Se eu clicar com o botão direito nesse link, copiar o link, quando nós entrarmos aqui, por exemplo, no Notepad para visualizar esse documento, deixa eu entrar aqui, Notepad. Se eu colar isso aqui, você vai ver que não aparece também o arquivo CSV no final do endereço, então está errado. Para que eu possa buscar corretamente, veja só, explorar, e aqui no baixar, é que eu clico com o botão direito e vou copiar o endereço do link. Quando eu abrir o Notepad novamente, se eu colar o endereço, você vai ver que agora sim ele está direcionando para o CSV correto. Eu posso importar esse arquivo, só que tem um pequeno problema, veja só, import data, abro parênteses, abro aspas, e vou colocar a URL completa. Quando eu dou um Enter, você vai ver que ele vai conseguir ler o meu arquivo CSV adequadamente, mas ele trouxe como separador de dados o ponto e vírgula. Se você observar, o ponto e vírgula não é a vírgula, então a função import data não consegue fazer a separação. Eu teria que usar então aqueles nossos suplementos, né? Você viu na aula de texto, nós criamos um complemento lá para poder fazer essa separação de dados de texto em colunas. Então perceba que você pode trazer o seu arquivo CSV diretamente para o seu portal, para a sua planilha, só que em algumas situações, se você importar isso de conjuntos de dados brasileiros, eles virão com um ponto e vírgula e aí vai ser mais difícil a sua análise do conteúdo. Eu vou dar um Ctrl Z e vamos fazer mais um teste. Na função import data, se você tentar também trazer um arquivo local da sua máquina, não dá certo porque ele está esperando uma URL. O jeito mais fácil é se você tiver um domínio na empresa e se na sua empresa você tem um portal interno e você consegue copiar o link desses arquivos CSV do seu portal interno, então vai funcionar perfeito. Mas saiba mais, então aqui no final ele também mostra um link diretamente do Google, olha só, census.gov, vamos ver se esse endereço aqui ainda está ativo. Se nós analisarmos aqui embaixo, olha só, eu tenho o resultado aqui. Se nós colocarmos essa URL proposta pela própria ajuda, ao pressionar o Enter, vamos ver se ele vai dar certo. Ele trouxe já adequadamente, ó, toda a minha planilha está prontinha para utilizar. Se o separador de casas for a vírgula, então o resultado será como esse. Colunas já separadas com todo o conteúdo para você poder fazer análise. Gráficos, análise, funções, tabelas dinâmicas, aí é com você. Então percebam que a função import data ela é bem bacana. Talvez a função ela ainda pode ser melhorada, porque você pode ainda, talvez a Google ainda receba alguma sugestão para colocar um segundo argumento na função para que possamos informar qual é o argumento, qual é o separador dos dados. E aí, se nós digitarmos o ponto e vírgula, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a função import.html e vamos fazer a importação de índices de poupança de uma página que nós temos aí diretamente para a nossa planilha. Se você trabalha na área financeira e precisa constantemente estar atualizando seus indicadores, você pode fazer isso então para trazê-los aí direto para a sua planilha do Google. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.